Olá a todos que estão nos assistindo. No vídeo de hoje, a CVM traz um tema que tem se tornado uma febre entre os jovens brasileiros: as apostas esportivas, principalmente aquelas que acontecem através dos sites de bets, que são muito populares e tem bastante publicidade em todo lugar. Enquanto a atividade era voltada para recreação e diversão, ela não chamava a atenção nem dos reguladores e nem das instituições do mercado de capitais. Mas recentemente foi detectada uma mudança na atitude dos apostadores, que acreditam que as apostas seriam formas legítimas de investimento e de poupança. E é sobre esse tema que conversaremos hoje aqui com Paulo Portinho, professor e escritor da área de finanças e gerente de educação e inclusão financeira da CVM. Obrigado por estar aqui, Portinho. Eu que agradeço, Alejão. E, aproveitando, indo direto ao ponto, aposta é uma forma de investimento? Bom, gente, antes de eu responder você, deixa eu fazer o que a gente sempre faz aqui, a gente que trabalha na CVM, a gente precisa fazer um disclaimer que tudo que a gente falar aqui é a nossa opinião pessoal e não reflete necessariamente a opinião da autarquia, a opinião da CVM, tá? Essa questão das apostas esportivas, ela realmente passava 2 anos atrás despercebida e hoje começou a chamar muita atenção das pessoas e na nossa área aí de educação financeira, né, nossa superintendência de educação financeira, começou a chamar muita atenção e a gente está preparando materiais educacionais para responder essa pergunta, que evidentemente que apostas esportivas não são formas de investimento. Mas, olha, João, para você entender o tamanho disso, talvez você não tenha noção ainda, eu trouxe um videozinho para nós, né, que vai mostrar para você a proporção que isso tomou. Produção, pode passar o vídeo para a gente, por favor? Obrigado. Em janeiro de 2024, a Folha de São Paulo informou que em apenas 11 meses de 2023, os brasileiros fizeram remessas equivalentes a mais de 50 bilhões de reais a sites de apostas no exterior. Este valor é maior do que o resultado da exportação de carnes brasileiras no ano de 2023. Na mesma reportagem, o jornal informa que desses 54 bilhões remetidos ao exterior, cerca de 20 bilhões não retornaram ao Brasil. E segundo a pesquisa do Datafolha, 15% dos entrevistados já apostaram nesses sites, chegando a mais de 33% para jovens entre 16 e 24 anos. E os brasileiros gastam em média R$ 263 por mês com apostas esportivas. Enquanto isso, em uma das maiores empresas do ramo no mundo, a Bet365, a CEO Denise Coates recebeu quase R$ 1,5 bilhão em remuneração apenas em 2023. Nossa, Portinho, o quadro apresentado aí nesse vídeo é impressionante, o volume de dinheiro, né, que está nesse mercado, esse montante. Mas deixa eu te perguntar, se é tão óbvio assim que apostas não são uma forma de investimento, por que tanta gente acha que é? E te pergunto mais, por que tem tanto influencer fazendo sucesso justamente vendendo essa ideia? Bom, a questão do influencer eu já resolvo rápido, ele está ganhando dinheiro, é fácil de entender. Agora, quando começou a surgir essa preocupação lá dentro da área de gerência, da nossa gerência de educação financeira, a gente começou a investigar o que está acontecendo na internet, que é lá que as coisas acontecem, é lá que se vende esse tipo de coisa. E o que eu percebi é que muitos influencers sérios de finanças, caras conhecidos, antigos no mercado, estão fazendo esse papel de tentar desestimular as pessoas a usar isso como investimento. Não desestimular para usar como brincadeira, etc. Porque todo mundo brinca, todo mundo usa esse negócio. Mas como investimento, como forma de acumulação de patrimônio e tal. E eu percebi que eles não conseguiam fazer sucesso, porque as pessoas acreditam que vão ganhar. Você entra lá no que estão comentando no YouTube, não sei o quê, você vê que os caras desdenham de quem diz que isso não é investimento. E é fácil entender. Qualquer pessoa que aposta R$100 para ganhar 200, ela sabe que ela vai ter um ganho potencial de 100%. Ela não se toca que ela vai perder R$100. Mas ela sabe que ela vai ter um ganho de 100%. E se você convence essa pessoa de que depende dela, de uma capacidade dela, de uma disciplina dela, de um estudo dela, né, de contratar influências, de contratar serviços de estatística e tal, se ela acredita que ela investindo nessa capacidade superior que ela vai ganhar dinheiro, como é que eu vou provar para esse cara que ele não vai ser bem sucedido? Ele vai ter que desconfiar dele mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente acredita que é muito difícil você provar para um sujeito que está enxergando um ganho de 100% na frente dele e que ele acredita que esse ganho depende só dele. Ele vai sair quando? Vai sair quando passar 2 anos e perdeu R$5.000 e não tem nada acumulado. Portinho, como seria possível nós mostrarmos para esses apostadores que a aposta não se confunde em nada com uma forma de investimento?
Bom, como eu comentei com você antes, é difícil você falar para o cara que ele vai ser incompetente jogando. Ele vai acreditar que ele vai ganhar dinheiro, vai ganhar mais do que o outro vai perder e tudo. Se a gente transformar isso numa lógica coletiva, porque investimento é coletivo. Você junta um monte de gente para investir, por exemplo, para montar um porto. Esse porto vai movimentar grãos, etc. Vai montar um negócio imobiliário. Aquele negócio imobiliário vai gerar o quê? Um rendimento de aluguel. Ou então você vai vender aquilo e vai ganhar uma grana. Isso é meio óbvio para todo mundo. Você coloca dinheiro, você tem o risco de perder, mas o seu objetivo é ganhar. Quando eu junto todo mundo que vai entrar numa aposta esportiva, eu consigo provar categoricamente que é um jogo de perda certa. Porque você coloca lá, sei lá, R$1.000, R$1 milhão. Quando joga a primeira rodada, o dinheiro muda de mãos, né? Mas só que a banca fica com uma parte. Quando você pensa em termos coletivos, a aposta esportiva é um jogo de perda certa. Como brincadeira, como diversão, etc., não tem nenhum problema. Agora, quando você pensa como investimento, você está pensando como investimento, você está pensando em crescer patrimônio. Só que a aposta sempre tirará patrimônio da coletividade. E antes de eu elaborar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe uma animaçãozinha para nós, para mostrar para você como é que isso aí é um jogo de roubo-amante, como é que coletivamente é uma perda certa. Produção, pode dar play na animação, por favor? Em um cenário de apostas, vários jogadores têm no total R$1 bilhão para jogar na primeira rodada. Todos querem ganhar. Apostam R$100, esperando ganhar R$200 ou R$300. Mas a realidade é que ao final da rodada, 10% do valor apostado fica com a banca e o montante total do grupo diminui para R$900 milhões. Apesar de alguns ganharem na rodada, a riqueza total do grupo certamente diminui. Os ganhadores entram em uma nova rodada. Desta vez, eles têm apenas R$900 milhões. Ao final da segunda rodada, alguns ganham, outros perdem, mas uma coisa é certa: o montante do grupo cai mais 10%, indo para R$810 milhões. Na 10ª rodada, esse valor cai para cerca de R$350 milhões, ou seja, 65% de perda. Cara, você viu, né? Assim, fica bem claro isso. Depois de 10 rodadas, 65% do dinheiro ficou com a banca, que sempre tem, né? É o facilitador desse negócio, e 35% ficou com a coletividade, né? É óbvio que isso é uma aproximação, porque na prática as pessoas colocam dinheiro novo, e isso é mais perigoso ainda, porque elas poderiam estar acumulando patrimônio, né? Então, e sempre existe uma perda. Então, quando você pensa em investimento, é diferente, né? Quando uma empresa vai lançar um produto, ela precisa captar um dinheiro, fazer um investimento. Recentemente está se falando em um monte de investimento para carros híbridos no Brasil e etc. Às vezes isso capta com as pessoas, capta com uma debênture, etc. E esse dinheiro vai ser colocado ali para quê? Para que as empresas cresçam. Qual é o tamanho de uma Tesla? Eu não gosto de falar o nome de empresas brasileiras, porque eu trabalho na CVM. Mas qual é o tamanho de uma Tesla 20 anos atrás, 15 anos atrás, né? Ou 10 que seja? Qual é o tamanho de uma NVIDIA? Qual é o tamanho de uma Microsoft? Essa é a ideia do investimento, tá? Agora, a questão do roubo-a-monte significa que se você for entrando nisso, a gente vai ter uma acumulação de dinheiro na mão da banca e você, como coletividade, vai perder sempre. A gente nunca pensa, eu mesmo não pensava que sempre tem esse papel da banca, né? A gente esquece, a gente imagina que são somente os jogadores, os apostadores, mas tem uma parte ali que está administrando e sempre pega uma parte do total, né? Porque você lembra, quando isso não era profissional, você fazia com seus amigos, né? Juntava uma grana num bolão de Copa do Mundo, ninguém pagava nada para ninguém. Aí não tem banca ali. Era um rouba-monte, só que não tinha perda certa, porque você mandava o dinheiro para o seu amigo e tal. Agora, como tem um facilitador no meio, que ninguém está criticando absolutamente, esse é o papel deles, né? Tem um facilitador no meio que cobra 5%, 6%, 10%. 10% é um número que a gente achou mais fácil de trabalhar. Sempre vai ter essa perda. Tá? Existe a diversão, mas se você trata como investimento, aí não pode ser investimento, porque no investimento eu tenho pelo menos a chance de ganhar. Eu busco isso. E ali você não tem muito jeito, você vai perder como coletividade, tá? Porque quando você fala com a pessoa, ela acredita que ela vai ganhar. É bastante preocupante esse quadro que você apresentou agora e pensando, inclusive, nessas pessoas que perderam o dinheiro aí num prazo de 2, 3, 5 anos. Naquela reportagem da Folha que apareceu no primeiro vídeo, consta ali que o volume médio que o brasileiro gasta nessas apostas é de aproximadamente R$ 263 por mês. O brasileiro sempre reclama que não tem tempo ou não sobra dinheiro para investir, mas está fazendo justamente isso. Você consegue me explicar isso, Portinho? Pior é que é isso. O cara investe as duas coisas, ele investe tempo e dinheiro, porque ele passa o tempo inteiro aprendendo sobre aqueles negócios, que é um negócio impressionante, né? Então, isso aí, eu lembro quando eu entrei no Instituto Nacional de Investidores, que é uma iniciativa da Bolsa, na época, Bovespa, né? E de outras empresas, o nosso objetivo era ensinar o brasileiro a formar
patrimônio em ações, formar patrimônio na época com um clube de investimento, que nem existe mais, ou existe, mas é muito pequeno. Então, a nossa ideia era fazer com que o cara destinasse pequenas quantias. Em 2003, ninguém acreditava que bolsa era lugar para poucas quantias. Hoje, em 2024, hoje você consegue investir com qualquer valor. Então, é uma coisa já melhorou demais, né? Mas o que era mais difícil a gente convencer as pessoas era isso que as pessoas fazem. Juntar R$200, juntar R$260, juntar R$300. Assim, eu fico triste por um lado, porque as apostas esportivas conseguiram isso e a gente tem uma dificuldade danada para que a pessoa faça isso para colocar um dinheiro numa debênture, num CRI, num fundo de investimento imobiliário. É verdade. Eu falo que, quando eu falo de valores imobiliários de uma maneira geral, eu estou falando porque eu sou da CVM, né? E a CVM tem um mandato muito claro de estimular a formação de poupança. Pouca gente sabe disso, mas a CVM, não só como regulador de mercado, ela tem uma função, né, um mandato legal para estimular a formação de poupança em valores imobiliários. Então, por isso que é tão importante para mim ver que as pessoas se comportam certo. Mesmo com toda a dificuldade que tem, juntam R$260. R$260 é um dinheiro relevante, gente. Sabe? Assim, eu já lidei com pessoas de todos os níveis sociais. R$260 é um dinheiro relevante. Com certeza. E o sujeito consegue juntar essa grana em média para colocar em bet, mas não coloca no investimento, né, que pode fazer uma diferença na vida dele. Então, é frustrante por um lado, mas também dá uma certa esperança, porque significa que existe essa possibilidade. Desde que ele confie que onde ele está colocando a grana vai ter um resultado para ele. É isso. Mas assim, dentro da sua experiência com educação financeira, como você acha que é possível a gente trazer essas pessoas desse mundo mágico do investimento nas apostas para o mundo dos investimentos reais mesmo, que você tem apontado? Então, como eu coloquei para vocês, a parte mais difícil realmente é convencer o cara a fazer essa poupança e tal. Eu vou falar uma coisa um pouco polêmica aqui, né? Desde 99 eu sou professor e eu nunca confiei muito nessa ideia de que a gente, para chegar num objetivo final, a gente tem que seguir uma trilha certinha, aprende primeiro o mais básico, depois um pouquinho mais complexo e tal. E normalmente quando a gente fala em educação financeira, a gente fala, cara, você tem que primeiro sair da dívida. Que tá certo, porque a dívida normalmente é 5% ao mês, 10% ao mês, é um negócio que destrói a sua capacidade financeira. Por outro lado, esse cara, provavelmente, ele vai ter dificuldade de sair da dívida, ele nunca vai enxergar o mundo do investimento. Ele nunca vai enxergar o juro fazendo um papel positivo para ele, né? Entrando todo mês. E o que eu vi acontecer muito, as pessoas, mesmo que elas tenham ainda a prestação do carro, mesmo que elas tenham ainda a prestação da casa, estão pagando alguma coisa do celular e tal, que é um juro alto e tudo, carnezinho, quando elas investem, elas se enxergam isso como mundos diferentes. O mundo do investimento, assim como a própria aposta, é um mundo diferente para ela. Ela está totalmente endividada e separando R$260. Né? Só que quando você está separando aquilo para o investimento, você começa a falar de CDI, você começa a falar de 130% de CDI. Seu amigo que também está investindo, que é um cara de classe média baixa, que conseguiu juntar R$3.000. Se R$200 faz diferença, R$3.000 é muita coisa. Uma reportagem recente disse que os americanos, um percentual elevado, 70%, 80%, não conseguiriam juntar $1.000 se tivesse uma necessidade. $1.000. No Brasil tinha uma reportagem como essa, algum tempo atrás, falando que quase a maioria esmagadora dos brasileiros não conseguiria reunir R$2.500 numa situação de necessidade. Nossa. Ele não tem acesso a isso, né? Então, quando você entra no mundo do investimento, essa é a minha visão. Você tem os seus problemas, todo mundo tem problema orçamentário. Então, quando você tem que cortar alguma coisa, você corta. Agora, você está colocando seu dinheiro no bet e você está fazendo o quê? Assistindo vídeo, conversando com os amigos, entrando no mundo. Se você faz a mesma coisa para o investimento, por isso, cara, que é tão importante a pessoa colocar o pé nisso. Né? Que aí você, mesmo um cara simples, cara, um cara que tem R$3.000, já via acontecer isso, dá até um certo ânimo falar. Ele começa a falar de 130% do CDI com orgulho porque ele conseguiu aquilo. A diferença para ele é 30 centavos, talvez, na rentabilidade, mas ele fica feliz daquilo. Quando ele coloca um dinheiro num fundo de investimento imobiliário, numa ação, recebe um dividendo, e mais importante, 260 pila é pouquinho, mas R$300 é pouquinho, mas se ele faz investimentos de renda fixa, que seja nada muito sofisticado, e hoje, passado era difícil, hoje é tranquilo, esse cara chega com 3.800, R$4.000 no final de um ano. Cara, tem noção do que é R$4.000 para um cara desse, que às vezes mora numa periferia de Recife, numa periferia de São Paulo? Esse cara não sai mais. Aí você fala, mas ele não resolveu os problemas dele. Não resolveu. Então eu não vejo muito essa ideia de, cara, não, vamos todo mundo resolver todos os problemas para você entrar no mundo dos investimentos. Não é na bolsa, não é no mundo dos investimentos. Então, assim, a minha visão pessoal é que a gente precisa estimular as pessoas a enxergar
o mundo de investimentos como uma coisa acessível para elas, né? E entender que formação de patrimônio significa esses aportes regulares, que eles fazem em aposta, que é uma loucura, né? Que não é investimento, e significa você conhecer cada vez mais sobre esse mundo de investimento, que é o que eles fazem em aposta e que é para perder dinheiro. Pois é. Portinho, muito obrigado pelas explicações, obrigado pela sua presença aqui também e queria agradecer também, obrigado para quem está assistindo esse vídeo. Se você gostou, se você curtiu, por favor, compartilha com a sua família, com seus amigos e principalmente com aquele amigo que não sei porquê acha que vai ganhar dinheiro apostando no Palmeiras, né? Pessoal, Palmeiras não, o Palmeiras é bom, né? No passado foi ruim e Botafogo, né? Então Botafogo então, tá bom? Obrigado, gente, até mais.